Antes de eu conversar aqui, uma divulgação. Hoje, às 7 horas, nós vamos conversar com o Eduardo Marinho sobre consciência, liberdade e vivências. 7 horas. Vai lá e assista, porque é importante para expandir a sua consciência e sua mente. O que eu vou conversar hoje com vocês é a partir de uma reportagem do El País chamada A Grande Renúncia, aonde há um dado, cerca de 4 milhões de trabalhadores por mês estão abandonando os serviços. E por que esta revolução vem acontecendo? É exatamente isso que eu vou conversar. Vocês sabem que desde que as relações do mundo do trabalho se alteraram, aonde desde que as relações do mundo do trabalho começaram a se alterar, desde ali do modo de produção fordista até passando pela informatização da sociedade, o que houve foi uma flexibilização do trabalho. Aquela indústria tradicionalmente que nós entendíamos não existe mais, e o que existe hoje é a grande sociedade sendo a indústria. E menos direitos foram tendo cada pessoa no seu serviço e mais trabalho. E com isso foram surgindo as doenças psicossomáticas, depressão, síndrome de burnout e o esgotamento. Aliás, sobre isso, se vocês verem o livro do psicanalista Christian Dunker sobre neoliberalismo e injeção de sofrimento, ele defende uma tese ali, que a depressão ela surge justamente ali quando o neoliberalismo ganha força nos anos 70 e ele começa a se espalhar pelo mundo, pela experiência chilena e ali com a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. O que isso significa? Mostra exatamente que as pessoas elas estão pensando nelas e não estão levando mais em prioridade o dinheiro. Ou seja, um comportamento fundamental está ocorrendo. E isso é uma grande revolução, porque a pessoa está abrindo mão do capitalismo para pensar em si e na felicidade. É isso que aponta essas pesquisas. E como que é feita essa pesquisa? Lá nos Estados Unidos, tradicionalmente, quando a pessoa abandona o serviço, é feita uma entrevista. E a partir dessa entrevista, as pessoas estão alegando justamente isso. Que elas não se sentiam felizes, exploradas e que desejariam mais tempo para si e para a família. Isto é um fenômeno importantíssimo, uma grande revolução acontecendo, que talvez, se isso se expandir, mostra que é necessário repensar as relações de trabalho. Algo que a esquerda, por exemplo, esqueceu de dizer, esquece de falar em revolução e mundo do trabalho, porque ela está muito preocupada com o identitarismo. O neoliberalismo ele está em crise no mundo. E essa crise, vários governos estão pensando em reorganizar o capitalismo. Joe Biden, por exemplo, ele está utilizando o Estado cada vez maior. A renda cidadã do Eduardo Suplicy, que aqui há 20 anos já escreveu, lá nos Estados Unidos está sendo aplicado um modelo semelhante. O que isso significa? Que o mundo ele está, após essa pandemia, aos poucos, tomando uma outra guinada que não é um aprofundamento da exploração capitalista. Esse pequeno movimento, essa microfísica do poder, como diria o Foucault, do qual a gente está vendo esse fenômeno, é um indicativo de que a mudança é possível. Então a gente precisa começar a entender esses fenômenos, analisá-los do ponto de vista do trabalho e como o neoliberalismo, que adotou isso, trazendo a bandeira da flexibilização e, sobretudo, da reforma. Reforma aqui significa mais exploração e menos direito, aquilo que o Bolsonaro quer fazer aqui. Ou você opta por trabalhar mais e ter menos direito, ou senão você vai ficar sem. Nos Estados Unidos, o movimento está sendo justamente o contrário. As pessoas estão optando por trabalhar menos, ganhar menos
e ter mais direitos e ter felicidade. Isso é importantíssimo que a gente pense, porque talvez aqui, deste fenômeno, a gente vê, ainda que inicial, uma expansão da consciência, uma diminuição da alienação, uma diminuição daquilo que o Byung-Chul Han fala do sujeito do desempenho para um sujeito que eu diria aqui da consciência. Porque ele está rompendo esse ciclo de exploração para ter felicidade. Vamos lembrar aqui o Walter Benjamin. O capitalismo é como se fosse uma religião, é um culto. E dentro desse culto é cultivado a falta de esperança. O capitalismo é poderíamos dizer aqui, uma religião materialista por si só. Não cultiva valores espirituais, sociais, muito pelo contrário. Dentro dessa desesperança, a gente sabe que está fadado ao fracasso, embora constantemente a gente busque algum sucesso. E é assim que os mecanismos de poder vão colocando para a gente. Você pode, você faz, corra atrás. Aquele Leandro Banal não faz isso? O mundo está em expansão. Renove-se, vá atrás. É isso que esses intelectuais fazem. Eles trabalham na sua consciência de modo que você se adapte facilmente. E com isso você faz a sua renovação, ou seja, você adequa um jeito para ser explorado. Não. O que a gente tem que fazer é justamente o contrário. Se você aceita as condições de exploração, eu sei que várias pessoas têm N problemas que podem cuidar de família, etc. e tal. Você está aceitando as condições de exploração e acatando este modo de produção e legitimando, sobretudo, esse modo de produção que está aí. Este movimento que está ocorrendo nos Estados Unidos, de quando você não aceita, você não está legitimando, indiretamente você está dizendo, olha, isso que está aí não me serve, eu não quero isso para mim. Mas não é uma pessoa só, são milhões de pessoas que estão fazendo isso e os capitalistas, os exploradores de plantão estão começando a repensar. As anteninhas já ligaram, já começaram a pensar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Porque nas entrevistas todo mundo está dizendo que quer mais felicidade e não se sente bem, estão esgotadas. Tem um caso interessante que mostra na reportagem de uma jornalista de 26 anos, que ela diz o seguinte, eu não me sentia bem porque eu fazia várias reuniões, 10 horas por dia, não perdia a noção do tempo, não sabia mais o que fazer. Isso não é a única coisa a ser feita na vida. Isso é um grande exemplo de demonstração aonde há esse rompimento desse ciclo da exploração e a pessoa pensa em si. Porque vocês sabem que o modo de exploração capitalista, ele faz com que você alimente aquilo que o Benjamin falou, esse culto da desesperança, do fetiche, sobretudo da alienação. E ainda eu trago um Gildebor aqui para a conversa, que é você alimenta a sociedade do espetáculo. O que é a sociedade do espetáculo? O espetáculo da mercadoria. Você cultua aquela mercadoria. E a partir desse momento, quando você rompe esse ciclo e você fala, eu quero ser feliz, há um passo importantíssimo nesse movimento. Que é o quê? Aquilo que a reportagem já diz. Pelo próprio nome, foi milimetricamente perfeita ao dizer a grande renúncia. Será que no Brasil a gente vai chegar com essa expansão dessa grande renúncia? E a partir disso vamos repensar o modo de produção e as relações de trabalho e poder que vem acontecendo aqui? Fica essa questão para vocês pensarem.
tá? Não esqueçam, hoje 7 horas, live com o Eduardo Marinho, tema consciência, liberdade e vivências. Grande abraço e até mais.